Partimos então para a nossa segunda aula. Deixamos o nosso Racine, jansenista, pessimista, e abordaremos hoje o seu conterrâneo e contemporâneo Molière. Jean-Baptiste Poquelin, conhecido como Molière. Este, nascido em Paris, formado com os jesuítas no colégio Louis le Grand, estudou com os jesuítas no São Luís, no final das contas. Como uns e outros. E depois foi estudar direito. E depois, como só poderia acontecer com alguém com mais de 2 neurônios, percebeu que aquilo era um saco. E foi fazer outra coisa. Foi se divertir. Entreter a burguesia falando mal dela. Essa é a história de Molière. É claro que nós estamos de novo no teatro clássico e hoje vamos tratar de 2 obras, até o intervalo de uma obra intitulada Tartuffe, que poderíamos aqui traduzi-la por Tartufo mesmo, e a segunda obra, depois do intervalo, Le Misanthrope, que vai nos entreter até o final da aula. Então, eu lembro aqueles que não puderam vir no nosso primeiro encontro, que o nosso objetivo aqui é filosófico, e, portanto, a obra literária gostosa de ler, viu? Legal de ler, mais fluida que o Racine, né? Textos mais divertidos também. Essas obras servem como pretexto ou estímulo para a discussão de temas que interessam a filosofia. Aqueles que quiserem uma invasão literária da obra devem procurar especialistas. Então eu vou começar com o Tartufo. E antes de apresentar a sinopse que eu elaborei da obra, as 2 obras são em 5 atos, como era também o Phèdre. A estrutura é semelhante, né, do teatro clássico. Seria interessante observar que o Tartufo também foi apresentado com o título de O Impostor. Então, isso já dá uma dica do tipo de reflexão filosófica que vamos fazer. Ela é necessariamente de viés ético. Porque a obra Tartufo é uma obra rica, é uma trama rica para a discussão de questões de natureza moral. Né? Então, essa é a primeira observação. Não nos interessa aqui outra coisa, senão a questão moral. É muito interessante observar que Molière, na sua obra geral, ele trabalha no século XVII, 1620 e pouco que ele nasceu, e o auge da produção dele é de 1640 a 1660 e pouco. Então nós estamos numa fase, né, que é de Luís XIV, que é de monarquia absolutista, mas que já é de emergência de uma classe dominada ainda, mas economicamente pujante, que é a burguesia.
Então, historicamente, qual é o contexto vivido por Molière? É a aristocracia controlando, de certa forma, algumas prerrogativas sociais, lutando para não perder os seus privilégios, e o monarca absolutista, apoiado na burguesia, né? E, de certa forma, dando início a um processo de corrosão da legitimidade do poder da nobreza. Então esse é o contexto histórico, né? Você sabe que durante muitos séculos a classe dominante era constituída por dois grupos, o alto clero e a nobreza. E o que foi que aconteceu nesse momento? Esse era o momento do feudalismo, e o poder político era descentralizado. O rei era uma figura apagada e sem graça, sem poder nenhum. Num determinado momento, as condições materiais de vida começaram a dar à burguesia dinheiro e poder. Só que a burguesia não assumia o poder político por ela mesma e começou a apoiar o rei. Então o rei, apoiado pela burguesia, tornou-se absoluto. E a nobreza assistiu a essa estranha aliança do rei com a burguesia e assistiu à lenta corrosão dos seus privilégios. Pois é exatamente nesse ponto que a obra de Molière se encontra. Né? O que vai acontecer daí para frente? A burguesia vai cansar de ser apenas secundária na aliança com o rei. E a Revolução Francesa é o momento que a burguesia deixa de ser um sustento, um apoio secundário para o monarca e assume sozinha o poder. Revolução Francesa, que dista de Molière mais ou menos um século, pouco mais, é o momento em que a burguesia assume sozinha e vai para o saco a nobreza e o rei junto. Então, esse é o momento. Então, o que caracteriza a obra de Molière? É uma sátira que é ambivalente. Molière vive num momento histórico tal que ele tira sarro de todo mundo. Ele tira sarro da nobreza decadente, erudita e em declínio, e tira sarro da burguesia emergente. E tirar sarro da burguesia é fácil, porque o que caracteriza a burguesia é um certo acanhamento de repertório. Não sei se me entendeu. Isso desde sempre, até nunca. Né? Então, Molière atira para todo lado. Então, se você quiser fazer uma análise da obra de Molière segundo os critérios marxistas, por exemplo, não é muito fácil. Porque justamente não é fácil saber qual é a dele. Porque ele não parece do lado de ninguém. Porque ele dispara contra todo mundo. Então, essa é a primeira impressão, né, que salta aos olhos da leitura das obras de Molière. Né? Um grande tirador de sarro dos costumes da época, o que implicava tirar sarro dos que estavam perdendo e tirar sarro dos que estavam, né, dos que estavam submergindo e tirar sarro dos que estavam emergindo, propriamente. Né? Tirar sarro da erudição empobrecente e tirar sarro da ignorância enriquecente. Acho que agora eu fui cirúrgico. Agora você entendeu, né? É claro que todo cara que tira sarro de todo mundo costuma não fazer parte de grupo nenhum. E costuma ser odiado por quase todo mundo. E é o caso de Molière. E normalmente essas figuras são simpáticas a professores, por exemplo. Pois não. Mas ele não vivia às custas da nobreza? É verdade. Mas ele vivia às custas da nobreza, ele fazia teatro para a burguesia e ele zoava com a cara dos dois. Né? Pois não. Ele zoava
concreu também ou não? Então, na verdade, Molière era astucioso o suficiente para atacar a bola da vez. Teve uma época que ele passou a receber uma pensão de Luís XIV. Então ele deu uma maneirada na hora de zoar com a cara do monarca. Quando ele perdeu a pensão, aí ele soltou o verbo em cima, entendeu? Fala mal de quem paga. É um pouco como todo mundo, né? Quer dizer, quem está pagando acaba recebendo, de certa maneira, as pessoas pagavam para que ele as poupasse. A burguesia nem tanto, porque a burguesia não entendia muito bem que estava sendo criticada. Né? Diga. Tem alguma repressão? Ah, sim. Não é uma época fácil. Tem pressão de todo lado. Não mudou muito hoje. Tem pressão de todo lado. Então, quando ele tira sarro da igreja, que é o caso aqui, né? Nossa, o mundo cai em cima dele, você entendeu? Mas aí o rei protege. Aí, quando ele tira sarro do rei, aí a burguesia protege. Quando ele tira sarro, entendeu? É uma espécie de efeito gangorra. Meteu o pau em um, sai para pedir apoio para o outro. E o outro tende a apoiar porque está zoando com a cara do adversário. Você entendeu? É mais ou menos isso. É como se fosse... É muito difícil comparar com qualquer coisa contemporânea, mas é, de certa maneira, uma figura hábil o suficiente para identificar em todos os segmentos da sociedade as suas mazelas e fazer teatro para ridicularizá-la. Perfeito. Acho que é isso. Um elemento importante que é muito presente no teatro de Molière, mas que de certa forma se conserva ainda hoje, é o fato de que nunca aquele que está assistindo a peça aceita ser ele mesmo o alvo da galhofa. Não sei se me entendeu. É o que acontece ainda hoje. Damos risada da tiração de sarro que é claramente endereçada a nós. Né? Então, nesse sentido, isso em Molière é muito nítido. Feita essa pequena introdução, eu me volto para o Tartufo. A frase mais conhecida da obra do Tartufo, eu pediria que quem quisesse anotasse, porque é ela que vai merecer a nossa análise. A frase é a seguinte: não há pecado para quem peca em silêncio. Esta é a frase. Né? É a frase mais repetida, digamos, é a frase mais emblemática, aquela que despertou mais confusão para Molière, e é ela que nós vamos analisar mais a fundo. Mas para que essa análise tenha carne e substância, contemos um pouco da história do Tartufo, para que você se sinta estimulado a reler a obra, ou, no caso mais normal, lê-la pela primeira vez. O Tartufo é a história de uma figura que é apresentada por Molière como um impostor. Esse impostor, ele se apresenta como sendo uma figura profundamente devota, quase um religioso. E ele é recebido na casa de um fulano bastante importante na sociedade parisiense, chamado Orgon. Então, esse aí é o quadro inicial da história. Orgon acolhe na sua casa Tartufo. E
Tartufo, acolhido na casa de Orgon, passa a gozar do chefe da casa de enorme prestígio. Então, era uma figura que contava com o apoio incondicional de Orgon, Tartufo. E de tal maneira que Orgon não decidia nada sem consultar Tartufo. Porque Tartufo se apresentava como um mediador entre as coisas do mundo do homem com Deus. E, portanto, de certa maneira, nenhuma decisão era tomada sem a devida chancela de Deus, que era, de certa forma, materializada na opinião de Tartufo. Esse é o quadro. Né? É o quadro. Então, de certa forma, vocês devem conhecer gente assim. Não dá um passo sem ler horóscopo, não dá um passo sem consultar cartomante, não dá um passo sem consultar algum mentor espiritual, seja lá de que tipo for, não dá um passo sem, enfim, tomar conselhos com essa ou aquela pessoa que se apresenta como elemento privilegiado de relação com a transcendência. Esse é o caso de Tartufo. Eu sou o cara que Deus colocou para conversar com você. Isso é dito dessa forma. Né? Eu sou o cara. Então, eis aí o primeiro. Agora, Tartufo, quer dizer, Orgon morava com a família. E a família, pouco a pouco, foi percebendo que Tartufo não era bem quem ele dizia que é. Mas apesar de toda a família se dar conta disso, Orgon continuava confiando, né, na identidade religiosa de Tartufo. Então percebeu? Eu acho que esse quadro é fundamental. Existe uma relação entre Orgon e Tartufo, que é uma relação moralmente interessante de ser analisada. Tartufo apresenta sobre si uma certa definição, uma certa identidade. E Orgon confia nessa definição, confia nessa identidade. Todo o resto da família desconfia e alerta Orgon. Trata-se de um impostor. E Orgon se irrita com isso e não aceita e dá a Tartufo prerrogativas cada vez maiores de decidir as coisas da família. Orgon se encanta com os exageros de Tartufo. E Tartufo se apresenta como um devoto casto e absolutamente 100% voltado para as coisas de Deus. Orgon, então, chega a oferecer a sua filha a Tartufo em matrimônio. Marianne. Deixemos por Mariana. Marianne. E Marianne estava noiva de Valer, de quem gostava muito. Então você percebeu a história. Orgon determinou que Marianne casasse com Tartufo e, por via de consequência, largasse de Valer, seu noivo, porque tamanha a confiança que Tartufo tinha, que Orgon tinha em Tartufo. Olha, quando Marianne se recusou, e aqui eu queria que você anotasse esse pormenor, Marianne se recusou. Nós estamos num momento da história que é um momento de transição entre o matrimônio convencional e o matrimônio por amor, sobre o qual eu falarei ainda hoje. Né? Mariana se recusa, e o que faz Orgon? Ele passa a propriedade da casa da família para Tartufo, imaginando que com isso estaria constrangendo Marianne a casar com Tartufo. Olha o cara! Vai vendo! Vai vendo!
em cena a segunda esposa de Orgon. Orgon devia ser um cara já rodado, dos seus 60 anos. E entra em cena Elmir. Podia ter uma facilitada, podia ser Elvira, mas não é, Elmira. Né? Porque eu aqui, só na aula de hoje, terei que lembrar de 16 personagens. Entendeu? Então eu fiquei decorando, vindo para cá, quando o carro parava no semáforo. E isto me forçou a ver, então me deu vontade de vomitar. Aí eu tomei uma Coca-Cola. E agora eu estou naquela fase indefinida. Não sei se eu vomito agora ou depois, ou não sei, tudo para decorar essa porra desses caras. Elmira. E o que faz Elmira? Elmira devia ter uns 30, enxuta, gostosinha, assim ela é apresentada. Orgon é um cara de bago duro, um cara bem posto na sociedade. E Elmira vai convencer Tartufo a abrir mão do matrimônio com Mariane. Não vai dar certo, velho. Mariane não gosta de você. Mariane gosta de Valer. Abre mão desse matrimônio. E Tartufo o que faz? Tenta seduzir Elmir. Joga um chaveco pesado. Vira para Elmir e diz: escuta, você tá aí, durinha, com glúteos moldados por essa coisa. Elmira era especialista numa ginástica que as mulheres fazem, que é uma ginástica assim, faz de coice, que quando você faz 200, os glúteos ficam rígidos, até a cãibra. Elmir tinha cãibras gluteais por conta desses coices que ela fazia num aparelho que Orgon comprou para ela em 1638. E Tartufo disse: porra, esse tal de Orgon, velho, ele é legal e tal, mas ele já não aguenta você. Então por que você não... Né, o cara já me passou a casa dele. É nós, né? É nós. E mais outra, se você largar do Orgon, eu não me caso com Mariana, eu me caso com você, entendeu? E aí Mariana casa com quem ela quiser. Nossa, Elmir parece que era uma mulher direita e ela não gostou da abordagem de Tartufo, entendeu? O filho de Orgon, um certo Damis, enfim, em francês é Damis, é melhor, o Damis fica um pouco aboiolado, eu não sei se tem a ver, então é Damis. E Damis assistiu o chaveco de Tartufo em cima de Elmira. Damis era filho de Orgon com a primeira mulher, não era filho de Elvira. Você imagina esses casos, que Damis na verdade tinha quase a idade de Elmira, você entendeu? Então Damis foi falar pro Orgon: ó, o teu amigo aí tava querendo passar o cerol na tua mulher, eu tô avisando. Mais ou menos desse jeito que ele fala, né? Fica de olho aberto. Pergunta a você: o Orgon acreditou? Não. O Orgon não acreditou. E o que foi que Orgon fez? Deserdou Damis, passou a propriedade para o Tartufo e não quis saber de mais nada. Bom, esse é um momento magistral da história. Por quê? Porque é o momento em que Tartufo atinge o seu apogeu. É o momento de maior confiança de Orgon em Tartufo. Orgon vira as costas para toda a família em nome da confiança em Tartufo. E é exatamente esse é o momento, né? Aquilo que os gregos chamavam de acme, é o pico
né? E a partir de agora começa a derrocada. Diríamos então que, embora tenha 5 atos, essa peça é claramente dividida em 2. A ascensão e queda de Tartufo. E como é que começa a queda de Tartufo? Quando Elmira propõe a Orgon de se esconder para assistir o que Tartufo faria. E Orgon topou. Então Orgon se esconde e Elmira chama Tartufo para conversar. Lembra daquela tua proposta? Chega aí. O cara veio que veio, cheio de hormônios. É agora. E já chegou chegando na Elmira. E a Elmira dando corda. Então o que você quer comigo? Eu quero tudo com você. Aquele velho do caralho, nós temos que passar. Aquele cara. E Elmira fala. E o cara foi. E tem uma hora que o Orgon pega e aparece e diz: pô. É o momento em que o cara cai em si. É o momento em que se estilhaça a confiança na identidade oferecida. É o momento que na ética nas relações é o momento de desmoronamento do processo da relação. De Orgon com Tartufo. E Orgon então delibera expulsar Tartufo. O grande problema é que Tartufo era o dono da casa. Então, a partir daí, a família unida assiste a uma situação muito constrangedora. Tartufo manda a polícia para evacuar a casa. Né? Deverá haver algum nome jurídico para isso. Né? Mas ele manda um fulano chamado Monsieur Loyal, e o nome é ótimo, Monsieur Loyal vai lá para limpar a casa da família. Nesse momento chega Valère, noivo de Marianne, e diz: fiquei sabendo que Tartufo enviou documentos falsos ao rei incriminando Orgon. Você percebeu? Esse já é um momento de estrebuche. Né? É Tartufo tentando de tudo. E naturalmente, o fato de Tartufo ser conselheiro espiritual de Orgon, conte os seus pecados, que eu vou conversar com Deus para interceder por você. E Orgon falou um monte de coisa, né? E aí Tartufo pegou essas coisas que Orgon falou e montou juridicamente uma documentação que comprometia Orgon. Nesse momento a família decide organizar uma fuga de Orgon, que ele ia ser preso. E nesse momento chega Tartufo com a polícia. Mas, para surpresa de todos, a polícia que chega com Tartufo é comandada pelo delegado Protógenes, que já tinha investigado a vida pregressa de Tartufo, e, para surpresa de todos, Protógenes prende Tartufo, que já tinha aplicado o mesmo golpe em outros lugares. E aí então Tartufo foi preso e, finalmente, Marianne se casa com Valère. E assim a peça acaba. Essa é a sinopse da peça. Todos os fatos da peça estão aí contidos. Eu acho que você entendeu bem a peça. A história é uma história interessante, agradável de ler. E se eu me permitir aqui a atualização de certas expressões, é por estar absolutamente convencido que isto é o que faria mulher. É exatamente o seu estilo, né? Debochado mesmo, né?
e misturando palavras eruditas com palavras chulas mesmo. Né? Então, eu me permiti atualizar essa narrativa que é a de Molière. Muito bem. Filosoficamente, o que sobra para nós? Eu queria destacar, em primeiro lugar, a perspectiva ética em que nos encontramos nesse momento. Conforme eu já terei dito para muitos de vocês, o homem precisa de valores para viver. Não há ética sem valores, e ética é a reflexão sobre a melhor maneira de viver. E para identificar a melhor, eu preciso de valor. Não existe ética sem valor, porque ética não é um mapeamento das possibilidades de vida. Ética pressupõe a identificação da melhor das vidas. E é por isso que eu preciso atribuir valor a todas. Conforme nós todos sabemos, há infinitos valores que permitem atribuir valor à vida. Infinitos. E o que é mais grave e complexo, esses valores, eles não são harmônicos entre si. Eles não constituem um sistema axiológico. Pelo contrário, eles se desmentem, eles se enfrentam, eles se anulam. Portanto, dois valores que fazem parte de qualquer processo de socialização, e eu entendo por processo de socialização, processos civilizatórios em que você aprende a viver em sociedade, no meio do qual a ética faz parte. Dois desses valores são a confiança e a desconfiança. Em outras palavras, quem de nós não foi ensinado a confiar? Confiar nos mais velhos, confiar nos professores, confiar em algumas pessoas. E quem de nós não foi ensinado também, ao mesmo tempo, a desconfiar? A minha mãe me proibia de aceitar qualquer coisa de estranhos. E, na verdade, ela me proibia de aceitar qualquer coisa de não estranhos também. Se alguém quisesse me dar alguma coisa, tinha que passar pelo crivo dela. Pois isso era levar a desconfiança como valor a extremos. Por princípio, ninguém prestava. O que, de certa forma, é útil. Não é? É útil. Então, você percebeu que quando a confiança é valor e a desconfiança é valor, você percebeu que não é fácil viver. Eu poderia até dar um exemplo que eu adoro dar, que é o exemplo da minha aluna. Não sei se eu já contei. Se você quer mais detalhes, eu recomendo a leitura de um livro excelente, intitulado A Vida que Vale a Pena Ser Vivida, de Barros Filho, C. Ora, o que conta ali? A menina foi pro Juca, jogos de comunicação, e chegou um carinha querendo sexo. Ela tinha aqui um namorado, e ela ficou entre dar e não dar. Não tem como dar e não dar. Dar pressupõe excluir não dar, e não dar pressupõe excluir dar. Você percebeu? Então aí ela vai recorrer a um valor. E o valor poderia ser o prazer. O prazer é um valor espetacular. O prazer é o mais antigo dos valores. O prazer é tão antigo quanto existe homem no mundo. E é claro que se fosse o prazer, tinha que ter dado que o rapaz era espetacular, apetecível, musculatura saliente, etc. O outro valor que ela podia recorrer é o respeito a compromissos assumidos. Também é do caralho. É um puta valor. Sem respeito não há vida em sociedade. Sem respeito não há confiança possível. Sem respeito não há relação entre duas pessoas. Sem respeito não há. Então, prazer
show de bola, respeito, show de bola. Só que aí eu não podia nem pensar em dar. 2 grandes valores dão 2 respostas diferentes sobre a vida. Eu acho que você entendeu, viver não é fácil, os valores se desmentem, os valores se anulam, e não existe uma lista decrescente dos valores em ordem de importância, né, mandada por e-mail por Santo Ambrósio. Não existe. Não existe. Então, que valor eu uso? Eu sei lá. Mas então é possível que eu erre. Lógico. E o que vai acontecer? Vai viver mal. E o senhor não tem nada contra isso? Nada contra isso. Porque se eu tivesse alguma sabedoria que permitisse evitar de viver mal, o primeiro que eu aplicaria era para mim mesmo, né? E já teria resolvido os meus problemas. E isso não aconteceu. Então, vivemos todos assim, do jeito que dá. Aplicando valores. Às vezes acertamos mais, às vezes acertamos menos. Mas é essa a situação. Ora, se a confiança é um valor, cabe a pergunta, confiar em quê? E nem sempre o homem confiou nas mesmas coisas. Os gregos confiavam que o universo é ordenado. E, portanto, os gregos confiavam que a vida boa dependia de uma harmonia com o cosmos. Encontrar o seu papel no universo, encontrar o seu papel na televisão universal, encontrar o seu papel no todo, né? E aí poder viver eudaimonicamente, felizmente. Né? A vida só será feliz se você desempenhar o papel que o universo espera de você. E esse papel já está definido. Você tem que descobrir qual é o papel que o universo espera de você para que a vida possa ser boa. Essa era a confiança dos gregos. Os gregos confiavam no universo. No universo, no cosmos. Confiar no cosmos. Expressão de Aristóteles deste jeito. Confiar no cosmos. Quando os gregos morreram, chegaram os cristãos. E aí a confiança não era mais no cosmos, mas era num Deus criador, que te deu missão, talentos e liberdade para você escolher que talentos, como você vai usar os teus talentos para buscar a missão que Deus quer de você. E aí você tem que confiar em Deus. Essa confiança em Deus, no cristianismo, recebe o nome de fé. Tá claro? Então, o homem confiou no universo, o homem confiou em Deus. Duas das confianças, né, que o homem sempre teve que ter. Quando chega na modernidade, que é exatamente o momento em que nós estamos aqui na história, o homem toma 2 rasteiras. A primeira rasteira, e mulher, sabe, Copérnico, Galileu, nós estamos no calor da revolução científica, o universo não é confiável. E por quê? Porque ele não é ordenado, ele não é previsível, ele não é compreensível, ele não é lógico, ele é uma zona. O universo, portanto, te deixou na mão. Confiou no universo, dançou. Se você achava que tinha uma cadeira cativa no universo onde a vida seria boa, não tem. Se você achava que o universo tinha uma missão para você, não tem. Por que eu nasci então? Porque deram uma bimbada. Desaparece a causa final. Desaparece a ordem universal. Só fica a ordem material. É matéria que determina matéria, sem nenhuma lógica, sem nenhuma harmonia, conforme você já deve ter percebido. Forças centrípetas e forças centrífugas. É isso. Bom, mas ainda sobrou Deus. Pois é. Mas é nesse momento que Deus entra em crise também. Aquela coisa das indulgências, reforma, briga, gente querendo interpretar a vontade de Deus. A vontade de Deus se estilhaça. A vontade de Deus se estilhaça. Durante séculos ela foi relativamente homogênea. O que Deus queria da tua vida era mais ou menos a mesma coisa, né? A mesma instituição garantia. De repente, o que era pecado para uns não era para os outros. E a confiança em Deus claudicou. E o homem ficou sem poder confiar no universo e sem poder confiar em Deus. Então surge a terceira confiança. E é dessa que fala a mulher. É a confiança no outro. Porque agora é nós. Eu não sei se você entendeu. O certo e o errado sempre existiu. Só que o certo para o grego é aquilo que é harmônico com o universo.
O certo para o cristão é aquilo que Deus acha que é certo. E o certo para o filósofo moderno é aquilo que foi combinado como certo nas relações. A moral agora é convencional, contratual, pactual. Então você não descobre a vida boa, nem no universo, estudando física, nem em Deus, estudando teologia. Você não descobre para que você veio ao mundo. Você decide. Não sozinho, com os outros. É uma convenção, é um pacto. A moral torna-se uma questão de confiança no outro. E é exatamente disso que fala o Tartufo. O Tartufo está num momento de transição histórica, em que você começa a desconfiar de Deus, e começa a ter que confiar no outro. E o que é o Tartufo? O símbolo dessa transição. Eu sou mídia de Deus. Intérprete. Deus fala e eu traduzo para você. E você tem que confiar em mim. E confiando em mim, também está confiando em Deus. Então você tem um duplo grau de legitimidade moral. A moral cristã da confiança em Deus, que depende da moral moderna da confiança no outro. Então é claro que nós estamos diante de uma reflexão moral importante. Afinal de contas, quando você diz que eu tenho que confiar no outro, o que exatamente é preciso para que eu possa confiar no outro? O que é necessário para que eu possa confiar no outro? Para que eu possa confiar no outro, eu preciso saber quem o outro é. Não existe confiança no outro. Não existe confiança possível se eu não tiver condições de identificar com quem eu me relaciono. Vocês entendem? A confiança é uma forma particular de relação, em que você aceita como verdadeiro aquilo que você não vê. Como diz Tomás de Aquino, a fé é a certeza nas coisas que não se veem. É totalmente absurdo você estar debaixo da chuva dizendo, eu confio que esteja chovendo. É estúpida a afirmação. Porque a confiança pressupõe justamente a certeza fora da constatação empírica. E, portanto, a confiança é uma forma particular de relação, por quê? Porque você supõe a respeito do outro coisa que você não pode ter visto do outro. E o que é que você não viu do outro? Quem acertar, ganhará um abraço. O que é que você não viu do outro? E não pode ver do outro? Pensa. Pensa. Os valores você pode ver, porque você está me assistindo aqui, por exemplo, e você está vendo que eu tenho um jeito de dar aula. Então eu aqui aplico valores. Por exemplo, eu falo palavrão. É um valor. Você percebeu? Eu dou exemplos do cotidiano, isso é um valor. Eu tenho um jeito de trabalhar, eu aplico valores. Então você está vendo os valores, você vê. O que é que você não pode ver de alguém? As intenções. As intenções. Caráter. Ótimo. Caráter. Mas de qualquer maneira, o caráter você pode intuir a partir do que você vê. Mas intuir. Objetivo. Não tenho certeza. Os objetivos, as intenções. Então, tá ótimo. Então, o que é que você, de certa maneira, se dá conta? Que você tem da outra pessoa um certo número de informações dada por ela, e com base nisso você tira inferências. Se essas informações são falsas,
as suas inferências são falsas. Não sei se você me entende, né? Então, de certa forma, o que é o impostor? O impostor é justamente aquele que, a partir do seu comportamento, entendendo por comportamento no seu sentido mais amplo, o que implica condutas e discursos, né? Maneira de ser, a partir do seu comportamento, enseja inferências falsas a seu respeito. Então, eu poderia te dar um exemplo, né? Você vem aqui assistir às minhas aulas e, em algum momento, você acha pertinente me convidar para conversar com pessoas de quem você gosta, né? Dar uma aula, pode ser no trabalho, na família, já fiz de tudo. Festa de aniversário, animo bar mitzvah, depois eu vou distribuir meu cartão. Batizado, enterro, missa de 7º dia, tenho no currículo todo tipo de cerimônia. E é claro que quando você me convida por quê? Porque confia. E o que quer dizer confiar? Quer dizer o seguinte: quando eu convido você, eu não posso ter certeza do que você vai fazer daqui a um mês. Porque é óbvio que daqui a um mês não aconteceu ainda. Mas o que significa confiar? Ter certeza mesmo antes de acontecer. E por quê? Porque eu parto daquilo que eu estou vendo e eu faço uma inferência e eu presumo o que vai acontecer e eu não vi ainda. Você percebeu o que é uma relação de confiança? É uma relação fundada em inferências que tem como matéria-prima a manifestação concreta e observada por parte daquele que vive. Não sei, tá me acompanhando? Não sei, tá me entendendo isso? Está me acompanhando? Ora, quando você falseia a manifestação, e como é que você pode falsear a manifestação? Indo na igreja todo dia e fingindo lá rezar. Você faz acreditar no que não é. Portanto, perceba que toda conduta pode ensejar inferências falsas a seu respeito. Perceba então que, de certa maneira, toda conduta que é matéria-prima de uma construção identitária pode ser mais ou menos autêntica. Quer dizer, mais ou menos respeitadora do que a pessoa efetivamente pretende. Quando você age no sentido de falsear o que você efetivamente pretende, é claro que você engana, é claro que você funda uma relação de confiança em cima de bases fraudulentas. Esse é o caso do Tartufo. Eu queria que você me entendesse, né? Toda relação é uma interação entre comportamento e expectativa de comportamento. Portanto, toda relação tem como matéria-prima o comportamento e, obviamente, tem como resultado expectativas criadas a partir daquele comportamento. Portanto, toda relação é uma complexa teia de laços comunicacionais. Porque, na verdade, quem constrói a expectativa é você, receptor e observador do meu comportamento. Então você percebe que a expectativa é uma construção operada pelo outro a seu respeito. E você pode agir sobre a expectativa fraudando o quê? A matéria-prima, o fenômeno prático que você oferece para que a pessoa tire inferências a seu respeito. É disso que se trata. Então, o que é o impostor? É aquele que dolosamente constrói uma identidade, faz acreditar numa identidade que não coincide com a realidade daquela trajetória. É disso que se trata o Tartufo, propriamente. Um indivíduo que age de maneira a fazer acreditar no que não é. Um enganador, propriamente. Então perceba que, de certa forma, as expectativas construídas com ele,
As expectativas construídas por Orgon a partir do seu comportamento foram expectativas falsas, porque fundadas em comportamentos inautênticos, falseadores. O que eu estou querendo dizer aqui? Que Tartufo é um personagem sofisticado o suficiente para fugir do cinismo. O cinismo é um desalinhamento entre o que você diz e o que você, de certa forma, quer. Tartufo é mais complexo, porque Tartufo mora na casa de Orgon. Então Orgon não se deixa enganar só pelo que Tartufo diz sobre si, mas Orgon se deixa enganar pela maneira como Tartufo age. Está me acompanhando? Veja, por exemplo, o que fazem as empresas. Elas mentem, né? O que elas dizem? Elas dizem nas publicidades coisas que elas não fazem. Então é claro que existe um desalinhamento entre o discurso e a prática. O caso de Tartufo é mais complexo. Existe um alinhamento entre o discurso e a prática. Mas esse alinhamento entre o discurso e a prática é desalinhado com as reais intenções. É por isso que você acertou quando você respondeu aquilo que eu perguntei. O que é que você não pode ver? As intenções. É exatamente isso. Eu não sei se você está me acompanhando. Então, o discurso e a prática estavam alinhados. Mas as intenções que estão fora do alcance de Orgon, essas intenções, evidentemente, elas estavam desalinhadas com o que Tartufo fazia e com o que Tartufo dizia pretender daquela relação. Diga. Políticos é assim? Bom, eu vou me esquivar de fazer qualquer generalização. Porque eu acho que tem políticos de muitos tipos. E agora que eu já respondi o que eu tinha que responder, eu vou responder o que eu acho. Todo político busca o poder. Portanto, o poder é o seu fim. É o que ele efetivamente pretende. Para obter o poder, são várias as estratégias. Até mesmo administrar bem o país. É uma estratégia possível para garantir o poder. Mas há outras, como comprar o voto, oferecer humor, oferecer havaiana, oferecer camiseta, camisinha, camisola, né, kamikaze, o que você quiser. Então, claro, há 1 milhão de estratégias para alcançar o poder. O que faz normalmente o político? O político não é sofisticado como o Tartufo. Por quê? Porque mente no discurso. E diz buscar o bem do povo e quer o poder como meio. Inversão entre meios e fins. O caso do Tartufo é muito mais sofisticado e difícil de encontrar. Porque Tartufo, no fundo, tem uma prática e um discurso coerentes. O que raramente acontece com um político. Está claro? Mas não sei se você entendeu. O político é uma mera inversão entre meios e fins. Está claro? Ou seja, o que diz o político? O que eu quero é salvar a humanidade. E para isso eu preciso do poder. Quando, na verdade, o que eu quero é o poder. E para isso, se eu tiver que fazer alguma coisa boa, é até possível que eu faça. Se não precisar, não farei. Está claro? Pois não. Quando a gente começa a ler o Tartufo, já percebe a intenção, esse discurso e o comportamento dele? Não, eu estou me referindo ao olhar do Orgon. O olhar do Orgon não é o olhar do leitor da obra. O leitor já sabe. É claro, mas o leitor tem informações que o coitado do Orgon não tem. Entendeu? Você sabia que o cara estava na iminência de ganhar um chifre, mas ele não está vendo. Então, entendeu? Uma coisa é o que você sabe como leitor da obra, e outra coisa é o Orgon. O Orgon não tinha por que desconfiar de Tartufo. Assim, no início a gente já sabe disso? No início. Não sei do que você chama de início, mas digamos, logo no primeiro ato, você já tem a informação. Aliás, se você preferir, até no título, porque é Tartufo ou o impostor. Então, já no título você já sabe disso. Ok? Bom, feita essa observação sobre o conceito de confiança
eu quero fazer uma segunda observação, que é quanto à ideia do pecado em silêncio. Não peca quem peca em silêncio. E qual é aqui a ideia? Né? Eu queria que você entendesse bem. Quer dizer, no fundo, essa frase é de enorme problematização, porque ela tem a ver com o próprio cerne da moral. Afinal de contas, o que é o pecado, se você quiser? Ou se você preferir, aonde está o valor moral? Qual é o objeto do valor moral? Qual é a substância do valor moral? Qual é a substância do valor moral? Então, dirá Platão, a substância do valor moral está na conduta. Porque existe uma conduta ideal e existe a conduta de carne e osso. E você compara as duas e você tem o valor. Então, aula do Clóvis, aula ideal. E aí você tem o valor da aula do Clóvis. O valor moral está na conduta. Ora, qual é o problema da tese de Platão? Eu preciso da aula ideal. Como nunca achamos, o problema continua. Não tem o gabarito. Então, o valor da aula do Clóvis não pode estar na aula do Clóvis. Por quê? Porque o valor da aula do Clóvis, para estar na aula do Clóvis, precisaria de um gabarito que ninguém sabe onde está. Então, dirá Aristóteles / estoicos, o valor de uma conduta é dado por um gabarito que não é ideal, mas é cósmico. A aula do Clóvis é boa quando ela é harmônica com o universo. Dá para entender? Dá. O problema é que o universo não é cósmico e fuderam com o gabarito do Aristóteles. O universo não é harmônico. Então, se o valor da minha aula depende da harmonia dela com o universo, fudeu porque não tem a harmonia do universo. Aí eu tenho o terceiro critério. A aula do Clóvis, o valor da aula do Clóvis está na alegria de Deus com ela. O problema todo é que zoaram com Deus. Se durante um bom tempo o que Deus queria era mais ou menos a mesma coisa, depois de um certo tempo, hoje existe uma fragmentação da vontade de Deus que vai ao infinito. E eu não sei mais o que Deus quer de mim. Chegamos na modernidade. E chega na modernidade, o valor da aula do Clóvis continua sem substância. Da onde eu tiro o valor da conduta? O que é o valor moral? Diz Maquiavel, age bem aquele que se dá bem. Pragmatismo. Primeira perspectiva. Qual é o problema dessa tese? O problema dessa tese é que ela é um pouco desagradável com o outro. Age bem quem o que mesmo? Age bem quem se dá bem. Ou seja, quem alcança o que quer. Por exemplo, um indivíduo olha para uma jovem e pretende a cópula. Então, é o que ele quer. Haverá sempre quem não gosta dos meus exemplos. Tem um curso de filosofia no Mosteiro de São Bento, e lá eu imagino que os exemplos sejam outros. Mas não tenho certeza. O indivíduo quer a cópula. E se você não se enxerga nos exemplos, problema seu. Eu me enxergo bem nesses exemplos. Eu quero a cópula. Então, o que dirá Maquiavel? Qual é a boa conduta? A boa conduta é aquela que permite a cópula. E se para copular eu precisar dizer que o amor é eterno, a moda de Aristófanes, que diga. Se eu precisar dizer nomes de criança que me agradam, que diga. Se eu precisar dizer o nome do bairro que eu quero morar e constituir família, que diga. Faça o que for preciso, mas copule. Por quê? Porque a vida não é boa quando você não consegue o que você quer.
É um argumento fodido, velho. Eu vou repetir. A vida não é boa quando você perde. Portanto, faça de tudo para ganhar. Entendeu? Se deu uma enganada e tal coisa, foda-se o outro. O outro é instrumento do próprio poder. Age bem aquele que consegue o que quer. E o político, o que quer? O poder. E para conseguir o poder, pois faça o que for preciso. Não? Pois não. Os meios justificam os fins. Isso É. Eu vou melhorar um pouquinho. Não são meios fins. Na verdade, o critério da moral para Maquiavel são os efeitos. É o que efetivamente aconteceu. Entendeu? Porque uma coisa é o que você quer. A outra coisa é o que acontece. E o que permite julgar a tua estratégia não é o que você queria. É o que efetivamente aconteceu. Você percebeu? Então, os efeitos justificam os meios. Esse é o pragmatismo. Agora, quando a mulher diz não há pecado em quem fica calado, o que exatamente ele está querendo sugerir? Ele está querendo sugerir que as relações de confiança podem ser fundadas em aparências comportamentais. E, portanto, se você deseja indignamente, mas não comunica, ótimo. Se você age e ninguém vê, ótimo. Por quê? Porque o valor da conduta está não só na capacidade de conseguir o que você quer, mas, de certa maneira, estabelecer com os outros relações de confiança em cima dos teus próprios interesses. Quando chega na modernidade, o homem se dá conta que o certo e o errado é decidido por nós. Isso parece bonito. Agora não é mais Santo Ambrósio. Agora não é mais Netuno. Agora somos nós. Eu vou decidir com você até onde eu vou e até onde você vai. Moral contratual. Até aí é lindo. O problema disso qual é? É que muitas vezes o que eu pretendo é incompatível com o que você pretende. Eu quero ir até aqui e você também. Entendeu? Então a tal da moral contratual, ela deixa de ser exatamente um pacto, uma convenção, e passa a ser o resultado de uma relação de forças. Se você, para triunfar os próprios apetites, tiver que sonegar as tuas verdadeiras intenções com comportamentos falseadores do que você efetivamente pretende, faça. Senão o quê? Só não seja descoberto. Só não seja descoberto. Como é que entra o hipócrita? Hipocrisia. Não, entra. Isso aqui. É claro, exatamente. Quer dizer, eu prefiro, hipocrisia é uma palavra do senso comum, eu prefiro cinismo. O que é? É um desalinhamento entre o que você pretende e o que você manifesta pretender. Portanto, se você manifestar pretender, que manifeste sem ser observado. Em outras palavras, que a tua conduta pecaminosa não faça comunicação, não gere expectativa, não oriente as pessoas sobre você. E aí não terá pecado. Ficou claro isso? Eu vou repetir. Se for pisar na bola, pise na bola de tal maneira a não orientar os outros no sentido de uma reconstrução da tua identidade em teu prejuízo.
Não sei se me entendeu. Tem uma intenção e vai agir, haja de tal maneira a parecer estar calado. A que o teu comportamento não faça comunicação. Porque quando você for observado, imediatamente a tua conduta constitui uma matéria-prima fática que ensejará outras expectativas e outra definição de você em teu prejuízo. De certa maneira, se você me permitir, essa frase de mulher, não peca quem peca em silêncio, é a frase do assessor de imprensa. Entendeu? Quer dizer, qual é o trabalho do comunicador de empresas, sabe, desses que zelam pela imagem? O trabalho é zelar pela imagem. O trabalho, portanto, é fazer acreditar no que não é. Claro que sempre haverá um xarope para me dizer: ah, eu não trabalho só no cinismo. Né? Porque eu trabalho também para gente de bem. Gente de bem não precisa de assessor de imprensa. Não? Né? Quando você age adequadamente, está tudo certo. Né? Ninguém vai te encher o saco. Se existe assessor de imprensa é para mentir. Porque eu não vou pagar uma fortuna para dizer a verdade. Para dizer a verdade, digo eu. Digo eu. Se eu pago o cara para mentir. E mentir bem, né? Mentir de tal maneira a produzir sobre a minha imagem o menor dano possível. Eu não sei se você percebeu, mas a frase de Molière é uma frase aparentemente ligada à filosofia moral, mas profundamente vinculada a questões de comunicação e de comunicação de massa. Por que não? Em outras palavras, na construção da própria imagem, seja para você só, seja para todos os meus alunos, eu preciso agir de tal maneira que a minha conduta negativa permaneça silêncio, não faça comunicação. E que a matéria-prima que seja considerada para a construção da minha imagem seja só a mais auspiciosa possível. É o que Maquiavel, é preciso lembrar que Molière e Maquiavel são praticamente contemporâneos. Né? É preciso lembrar que Maquiavel dizia que é preciso controlar a aparição. E o que significa controlar a aparição? O soberano, o rei, o governante, ele não pode aparecer de qualquer jeito. Você dirá, pouco importa, porque afinal de contas o que importa é o que ele é, e não como ele aparece. Não é verdade. Porque a matéria-prima da construção da imagem não é o que você é. Porque o que você é, ninguém tem acesso. Sabe-se lá se você é alguma coisa. A matéria-prima da construção da imagem é o que você parece ser. E, portanto, pareça ser bom. E quando for pecar, peque em silêncio, que não faça comunicação, para que tua imagem possa estar preservada. Este foi o Tartufo. Passamos 5 minutos e falaremos do misantropo. Vamos, vem comigo. Le misantrope. Professor, essas obras têm em português? Até na internet. Você entra no Google e você põe Google BR, hein? E você põe Molière e você tem tanto o Tartufo quanto o misantrope, e como todas as outras, hein? Tem Le Malade Imaginaire, né? As obras consagradas de Molière, etc. Bom, alguém me perguntou na escada, e se não perguntou, deveria ter perguntado.
por que cargas d'água essas obras e não outras? Então, é claro, a resposta já está dada. É porque eu escolhi aquilo que eu achei que fosse filosoficamente mais interessante. Porque o que nos importa aqui é a reflexão filosófica e não a obra. Então, por exemplo, Le Malade Imaginaire, né, o Doente Imaginário, é uma obra mais conhecida do que Le Misanthrope. Mas eu não tenho nada com isso. Isso é problema de quem gosta de teatro. E nós gostamos de filosofia. Mas a história do Misanthrope é maravilhosa. Porque é a história do Alceste. E o Alceste é um fulano que é apresentado por Molière como sendo um mala. Um mala, Mas por que um mala? Porque o Alceste, ele denuncia os hábitos do momento. E todo cara que vai na contramão do que todo mundo faz é o mala. E qual é o problema do Alceste? Ele achava os hábitos, os costumes e as práticas do grupo que ele frequentava de uma hipocrisia insuportável. Então, na verdade, ele começou a desenvolver um ódio pela humanidade. E é muito interessante porque Alceste critica a natureza humana. E Molière parece o tempo inteiro querer corrigi-lo. Não é exatamente o homem que é ruim. É a vida em sociedade que é podre. Então, na verdade, o que subjaz na obra Le Misanthrope? Uma espécie de dúvida ou investigação sobre, afinal de contas, aonde está o fundamento de tanta falsidade? No homem ou na sociedade em que ele vive? No final da obra, Molière parece concluir que, na verdade, esta alternativa é burra. Porque como o homem é aquele que vive em sociedade, não há duas possibilidades, mas uma só. A podridão está no homem socialmente forjado, ortopedizado e construído. Não é exatamente um problema do homem, um problema da sociedade, porque não há sociedade sem homens e não há homem fora da sociedade. Portanto, o problema é falsamente colocado. Acho que eis aí a primeira ideia importante do texto, que está por trás de toda a trama. E falemos então da trama, dividida em 5 atos. Logo no primeiro ato, Molière apresenta o cenário, né, o quadro da história. E o cenário, o quadro material em que a trama se desenrola, é um salão. Né? Um salão onde acontece uma reunião social, uma festa, uma balada. E essa balada está rolando na casa de Célimène. Você percebeu? Está aí o quadro, Célimène, uma mulher interessante. Eu posso imaginá-la coqueteira. Uma mulher que
gosta de se fazer interessante, é o que hoje nós chamaríamos lá no boteco onde eu almoço de segunda a sexta, de uma perua, né? Essa é Celimene, mulher que gosta de estar sempre sob os olhares embevecidos de seus pretendentes. Ficou claro aí a história, não? Muito bem. Então, a história começa com Alceste, amante de Celimene, conversando na reunião oferecida por Celimene com seu amigo Filinto. Essa é a primeira cena. Abriu a cortina, Alceste e Filinto. E os dois conversando. E Alceste já está resmungando. É uma espécie de seu Saraiva. Né? Alceste já está resmungando. Olha, Filinto. Que foi, cara? Como você é hipócrita, cara. Você é amável do mesmo jeito, independentemente de quem você encontre. Eu vou repetir a frase. É muito boa. Você é amável do mesmo jeito, independentemente de quem você encontre. Em outras palavras, você tem um comportamento pasteurizado, um comportamento protocolar, que obviamente não dá conta dos reais afetos que você tem pelas pessoas que são diferentes, afetos singulares, afetos... Não, você não. Você adota um comportamento standard. Você é um falso Filinto. Esse é o melhor amigo de Alceste. Melhor, sabe desses caras? Não importa quem ele sorri. É um sorriso blasé. Não vai. Nossa, que alegria vê-la. Meu querido. Não é? E foda-se quem aparecer ali. Ele dirá a mesma coisa. Você entendeu? Mais ou menos um político em campanha faz isso. Finge conhecer todo mundo, etc. Então, eu acho que você percebeu. É Alceste ralhando com Filinto. Ralhando. Você é um falso. E Filinto, que é amigo de Alceste desde os tempos do pipi crescer, de fazer xixi cruzado, o Filinto já conhece o Alceste. Tá bom, Alceste, tá tudo certo. Tô aqui querendo me divertir, vê se não me enche o saco. Me erra, velho. Vai procurar outro para encher o saco, entendeu? Isso é o que diria Filinto nos dias de hoje, né? Alceste, portanto, parte do exemplo de Filinto e já continua. É por isso que eu não aguento mais conviver com ninguém. E Filinto pensa, ninguém aguenta conviver com você. Você é insuportável, né? Então, o que está sendo proposto aqui? Na singeleza de Filinto. Sim, que todo o ódio de Alceste, no fundo, estão cagando e andando para ele. Quer dizer, Alceste poderá esbravejar o quanto for, a sociedade triunfará. E se você não se alinhar ao que a sociedade espera de você, a sociedade te desconsidera. Ela nem perde fé, ela não vai gastar um jaule com você. Ela te anula. Isso é o que está sendo dito. A sociedade cobra a hipocrisia, seja hipócrita. Porque é assim que se vive. Agora, querer endireitar o mundo, tá fodido. Ninguém vai te dar bola. Ninguém mais te aguenta. Então você percebeu aqui o que está sendo dito na singeleza do Filinto, que é um cara boa praça. Um cara tranquilo. Vai lá, vê se beliscava alguém, né? Dava um beijo na boca, um negócio assim, comeu uma coxinha e tal. Despretensiosamente. Agora vai com um mala desse. Pô, você é um falso, você não sei o quê. O que você quer que eu fizesse?
Chega uma mulher e você fala, oh, que glúteos espetaculares. Aí chega uma outra, que mulher execrável. Você é esquálida, raquítica. E não sei o quê. Enquanto, não, nunca dizemos o que pensamos, Alceste. Alceste, nunca dizemos o que pensamos. Se a gente for dizer o que a gente pensa, fudeu, velho. É isso que eu estou te dizendo. Não dá para dizer o que nós pensamos, cara. Não dá. Não dá, cara. É uma coisa medonha, velho. Não dá. Porque se a mulher é gostosa, você não vai chegar e levantar. Puta, esses teus peitos, velho. Não dá pra dizer. Se a mulher é horrorosa, você não vai pegar ou chegar pra mulher e dizer, não adianta aparecer na minha frente que você não terá a menor chance de cópula comigo. Sabe? Ninguém vive assim. Acho que ficou claro. Mas aí Filinto dá o troco. Filinto, acho legal o Filinto, velho. Filinto dá o troco. E ele diz, Alceste, chega aqui, cara. Você que é tão a ferro e fogo, as coisas como elas são, preto no branco, você é apaixonado pela Celimene, velho. E essa tua Celimene, não é? Uma mulher de uma futilidade espetacular, não é? Não dá nem para dizer que é uma vagabunda. Uma vagabunda precisa de maturidade. Uma vagabunda de estilo é um negócio sério. Ela é um pires, ela é uma espécie de biruta de aeroporto. Sabe, da onde bateu o vento, ela se abre. Porra, e você, tão macho, fica aí lambendo o saco dessa coisinha aí. Aí o Alceste percebeu que o Filinto pegou no calo e disse, eu vim aqui para falar com a Celimene. Ou ela muda, ou nichts. Zerou o relacionamento. Estou esperando para ter com ela um entretien. É hoje. Porque se ela continuar assim, comigo, não mais. Filinto olhou, pô, tomou, como chama, biotônico Fontoura, né? Com chá de machol, né? Gostei de ver, tal, parabéns, tal, cheguei. E aí, a coisa continua. Quando os dois estão conversando, chega um fulano chamado Oronte. Quem é Oronte? Alguém cujo nome existe para me atrapalhar a aula, né? Oronte. Oronte! Você viu que eu dei uma coladinha rápida, mas eu fui hábil na hora de colar. Você nem notou nada. Oronte! Então o Oronte diz, Alceste, seguinte, malandro. Aliás, o nome é Alceste. Alceste. Alceste é o seguinte, eu escrevi aqui uns versos, você não quer dar uma olhada? O Filinto já olhou e falou, se fosse você não pedia opinião do cara. Não, quero saber, eu gosto do Alceste, porque ele é ponta firme. O Alceste lembra que é uma bosta. Né? A frase é, ceci ne vaut rien. Né? Isto não vale nada. Né? E os dois começam a bater boca, porque o porra do Oronte tem certos nomes que... O porra do Oronte não esperava tanta franqueza. Pegou e falou, pô, você é um puta do mal educado. Aí o Alceste, vai se fuder você, cara. Você não pediu a minha opinião, caralho. E os dois começaram a bater boca. E aí o Oronte saiu dali e foi prestar. Abriu o B.O. Abriu o B.O. contra o Alceste. Você vai se lembrar de mim, seu viado. Tudo isso na alta corte parisiense do século XVII. Então o Oronte cai fora. O Filinto vira pro Alceste e diz, porra, cara, você que gostava de dizer que o verso era mais ou menos e tal. Mas por que eu vou mentir? Como
comigo é assim! Tá bom. Aí, acaba o primeiro ato. E vamos para o segundo ato. E o que acontece no segundo ato? Finalmente vem Celimene falar com Alceste. E Celimene chega, né, do jeito dela. Uma pluma. E o Alceste já chegou e disse, escuta aqui, eu já estou com o saco cheio de você entreter esse bando de pretendentes aí, ou a coisa vai mudar, porque você é uma mulher leviana. Né? Você fica dando bola para esses caras, e eu não estou para isso não. E Celimene falou com o cara e disse, você sabe onde você está? Foda-se onde eu estou! Estou cansado do seu comportamento frívolo. E que os dois estavam ali, Celimene caiu fora, pegou e falou, olha, você está muito nervosinho, vai esquentar a cabeça que eu tenho mais o que fazer. E quando ela está caindo fora, chegam dois nobres dois jovens marqueses, entendeu? Né? Quer dizer, quarto escalão no ranking da nobreza, né? Dois nobres marqueses. E eu sei o nome deles. E veja só. Né? O primeiro nome dele, o primeiro nome do cara tem a ver com casto, daí é sacanagem, né? O cara chama Acasto, né? E o segundo nome tem a ver com clítoris, né? É a maneira que você tem de decorar as coisas. Então você imagina a sacanagem de uma mulher, dois nobres, um casto e o outro clítoris. E chegam os dois, né? E já chegam e Celimene chegou e tal, e chegou beijinho pra cá, beijinho pra lá, e o tal do Alceste, velho, o tal do Alceste ficou doente com aquilo, cara. Chamou o Filinto e disse, uma vagabunda, velho. O Filinto diz, olha, pega leve, velho, senão você vai se fuder. É esse o problema. Como se não bastasse, o entrevero com o Oronte foi parar nos tribunais. Então você percebeu que o Molière cria duas temporalidades diferentes. De um lado é o problema da festa, e de outro lado é o problema do Oronte. O problema do Oronte, o processo inteiro acontece durante o tempo que dura a festa. Então ele cria duas temporalidades diferentes. Então o nosso amigo Alceste vai recebendo notícias do processo dentro da festa. Ele se fode na festa e se fode nos tribunais. Entendeu? É assim, ele toma aqui e toma ali. Toma aqui e toma ali. Chega uma hora que o tal do Acasto, né, e diz, Celimene, o que você acha de fulano de tal? E Celimene aproveita o ensejo para falar bem dos que estavam ali. E para falar com crueldade daqueles que não tinham ido à festa. E o tal do Alceste ficou doente, velho. Toma a palavra e diz que aquilo era inaceitável, porque os que estavam ali eram tão podres quanto os que não estavam, e que aquilo era uma injustiça. E é claro, a sociedade ignorou o cara, ridicularizou o cara e anulou o cara à francesa. Não é? E o tal do Alceste, nossa, cara. E aqui acaba o ato 2. O ato 3 começa com o Acasto conversando, né, com o nosso amigo, que não chama clítoris, mas chama
Clitandro, eu fiz uma gozação só para você, né? Mas a gozação está aí. E o Acasto, conversando com o Clitandro, diz: escuta, eu acho que a tal da Clinamene quer dar para mim. Não foi bem isso que ele disse, mas é isso que ele quis dizer. É que esses caras franceses meio viadinho, não sei se... Né? Eu acho que o tal da Clinamene quer dar para mim. É mais ou menos assim, eu acho que eu tenho chances do seu amor e tal, né? E o Clitandro diz: eu também. Ela quer dar para mim. Porque Clinamene é esse tipo de mulher que tem essa facilidade de fazer o homem acreditar que é a mulher, que ela está na dele. Conhece esse tipo? Em francês a gente chama de allumeuse. O que é uma allumeuse? É aquela que conversa com você e fala assim: eu vou fazer a festa nessa mulher. Quando você chega, tonificado, ela olha para você e diz: você não entendeu? Né? Aí você, né, é que nem cama elástica, você despenca no chão. Quando você despenca no chão, ela vai, pega você, põe você na cama elástica e você começa a pular de novo. A pular de novo. E ela, olha, se você vier, eu dou. Quando você está no topo, agora ela puxa, despenca de novo. Conhece gente assim, não? Você não entendeu nada. Somos amigos, né? Pois Clinamene é assim. Celimene, obrigado. É o que o Clinton usa. Celimene, obrigado. Você vai corrigindo os nomes. Celimene é assim. Então o Acasto ficou fodido e disse: rapaz, essa mulher é minha. E os dois fizeram um pacto. Aquele que tiver uma prova clara do amor de Celimene, conta para o outro e o outro sai da jogada. Fechou-se o pacto. Então, essa é a primeira cena do terceiro ato. Essa é uma das cenas mais conhecidas. Porque nessa temporalidade louca de mulher, durante a festa, os dois recebem uma carta de Celimene. E Celimene confessa o seu amor pelos dois. Cada um de um jeito. E os dois chegam na mesma hora com a carta na mão. Olha a prova! A prova tenho eu. E uma prova ridicularizava a outra. Nossa, os dois... Essa mulher fez a gente de trouxa, velho. E-mail com cópia. E-mail com cópia seria fraco. É muito mais sofisticado, né? Porque ela de fato escreveu uma carta diferente para cada um. Mas de certa maneira desmentia numa o que dizia na outra e desmentia na outra o que dizia de uma, certo que os dois iam trocar as cartas. Mulher foda. Vamos continuar aqui. A segunda cena do ato 3 é a chegada de uma outra personagem interessantíssima da trama, que é Arsinoé. Olha os nomes. Vai anotando para me ajudar. Arsinoé. Mulher pudica e amarga. Foi como eu defini. Então, sabe a moralista clássica? Não dobra a perna, não sei o que, não sei o que lá, não isso, não aquilo. E amarga porque chegou para Celimene e disse: escuta, malandro, esse teu jeito está te valendo uma reputação de vagabunda. E Celimene diz: você precisa dar. Não foi desse jeito, mas foi o que ela quis dizer. Ela disse: você é amarga e mal amada. Não é? Mesma coisa, velho. Né? Amarga e mal amada. E esse teu jeito amargo tá te valendo uma reputação muito ruim também. Entendeu? Então foi, toma lá da cá. Mulher insiste, no mesmo tom. Uma bateu, a outra levou.
Arsinoé tomou o tranco do contravapor e se retirou. No que ela se retirou, ela encontra quem? Alceste. E Arsinoé sempre foi apaixonada por Alceste. E o que ela fala para Alceste? Ô, malandro, essa tua mulher... Depois você escreve a sua peça aí. Já não é fácil fazer o relato do cara. Você ainda entra no curto-circuito. Ela disse: uma mulher amarga e pudica não vai dizer vem neném. Ela vai dizer: Celimene te trai. Alceste diz: não me enche o saco, cara. Mas eu tenho a prova e eu vou te trazer a prova. Então você percebeu que essa é a segunda cena. A primeira cena são os dois nobres. A segunda cena é a cena em que você tem primeiro uma briga, né, de Arsinoé com Clinamene, e depois o encontro furtivo de Arsinoé com Alceste. O que aconteceu aí? No ato 4, entra em cena mais uma personagem. Eliante. Quem é Eliante? Prima de Celimene. E o que Eliante quer? Alceste. E ela confessa o amor que ela tem por Alceste para Filinto. E Filinto diz: pô, eu gostaria, na verdade, é que você amasse a mim. Então, Eliante, prima de Celimene, confessa o amor dela pelo amante da prima, e Filinto diz que gosta dela, Eliante. Nesse meio tempo, chega Arsinoé com a carta. De quem? De quem? Essa é a surpresa. Quem é, na verdade, o grande amigo, quem é, na verdade, o grande inimigo de Alceste na história? Oronte. Arsinoé traz uma carta de Celimene para Oronte. Eu gosto mesmo é de você. Aí Alceste não aguentou e propôs matrimônio à prima de Celimene, a tal Eliante. Ora, nesse momento da trama, não se perca, chega Celimene. O chifre de Alceste vai à lua. Mas Celimene argumenta de tal maneira a converter tudo em seu benefício. E Alceste lhe faz uma declaração de amor. E ela abraça Alceste, olha por trás dele e diz: contornei. Por que eu destaquei essa cena? Porque tem um programa humorístico da Globo chamado Zorra Total. E um dos quadros que não passa mais era com o Nelson Freitas, que fazia o papel do marido traído e que ficava até às 6 horas da manhã esperando a mulher. A mulher contava a história mais inverossímil a cada sábado e convencia o marido de que era verdade. E aí ela abraçava o marido, Leozinho, olhava para a câmera e dizia: contornei. Pois, acredite se quiser, mas o quadro é inspirado evidentemente desta cena, que é a cena entre e Alceste. Muito bem. Eu adorei esse quadro depois que eu identifiquei essa origem. Mas eu não podia ter tanta certeza. Mas aí um dia eu fui dar uma palestra pela Unimed na Confederação lá em Gramado,
E antes de mim fez um show o Nelson Freitas. E nós voltamos no mesmo carro. Aí, descoberta, ele estudou na Escola de Artes Dramáticas da UFRJ, onde eu tenho alguns amigos que vamos conversando. Eu tenho uma dúvida. O teu personagem corno tem a ver com o Alceste? Ele olhou assim, pô, mas esse cara é foda, essa foi fantástica, não sei o quê. E aí a amizade surgiu solta e tal, mas, pô, é porque, de fato, a expressão é a mesma, né? É a ideia de uma mulher que consegue do cara o que ela quer. E o que é engraçado na trama é que mulher apresenta o cara como o seu Saraiva. Intransigente, rabugento, tal, etc. Então vamos continuar costurando. O ato 5 é o último ato. Alceste é informado que perdeu o processo. E vai ter que pagar uma fortuna para o seu pior inimigo. Então ele delibera: eu não quero mais a convivência na sociedade. Eu vou me isolar. Ele pede uma última reunião com Celimene. Ele pede a última reunião com Celimene, e quando ele está conversando com Celimene, Celimene sai de dentro da alcova. Quem? Ouro. E aí então Alceste, já com um chifre aqui ele diz: você vai ter que escolher entre mim e ele. Quando Celimene é colocada contra a parede, porque tanto Oronte quanto Alceste cobram uma decisão, quem chega? Os dois, cada um com uma carta. Acompanhada de quem? Arsinoé. Eu vou foder com essa mulher, eu falei. E aí reuniu todo mundo. E aí Celimene olha todo mundo completamente perdida. Os dois nobres, Oronte e Arsinoé, vão embora. Isto é o símbolo de que a sociedade condenou Celimene para sempre. Você é desprezível. Você está eliminada do nosso grupo. Quem sobrou para Celimene? Alceste. E Alceste faz uma última proposta. Eu te perdoo com uma condição. Você vem comigo, nós vamos embora e foda-se todo mundo. E Celimene, mesmo depois de ter sido desprezada por todos, não aceita. E Alceste parte só. E assim acaba a trama. Depois de passar em revista os 5 atos, cabe destacar que esta é a trama de teatro de mulher mais complicada. Mas existe nessa trama uma questão filosófica fundamental. A sociedade é um espaço de hipocrisia. Alceste é apresentado como um homem virtuoso e incorruptível frente à hipocrisia social. Porém, Alceste é um apaixonado. Alceste ama. E a proposta do autor é mostrar que, a despeito das perspectivas de autenticidade de Alceste, a despeito da firmeza de caráter de Alceste,
a paixão de Alceste por Celimene transformou Alceste num nada. E ao longo da trama, várias são as vezes em que Molière apresenta a seguinte argumentação: quando estamos apaixonados, somos incapazes de enxergar a realidade. Quando estamos apaixonados, aquele por quem estamos apaixonados adquire atributos que são, na verdade, atributos atribuídos por nós. Em outras palavras, de certa maneira, enxergamos no outro aquilo que queremos enxergar, corroídos que estamos por uma inclinação doentia, que é a inclinação amorosa. Ora, meus amigos, nós estamos num momento da história do pensamento que, diferentemente do que os gregos achavam, em especial os estoicos, a virtude não está em imitar a natureza ou potencializar a natureza, mas a virtude está em enfrentar a natureza. Porque a natureza na modernidade, sobretudo nessa primeira fase da modernidade, a natureza é entendida como malvada. Não éramos ecologistas nessa época. A natureza é entendida como perversa. A natureza é entendida como responsável pelas grandes catástrofes. E qual é a natureza em nós que temos que combater? As nossas pulsões, as nossas paixões. E, portanto, a moral aqui, essa que é a moral de Descartes, essa que é a moral de Kant, essa que é a moral de toda a primeira fase da modernidade, não é outra senão a moral do controle das pulsões. Em outras palavras, Alceste era cheio de predicados. Mas a principal condição para uma vida virtuosa, ele definitivamente não tinha. A capacidade de controlar a sua própria natureza. Por isso, Alceste era um indivíduo indigno. Alceste era um indivíduo moralmente inferior. E Molière usa no texto uma expressão que está nas Paixões da Alma de Descartes. Porque são próximos de época. Né? Descartes é um homem que nasceu na última década do século XVI, né? 1592, e morreu em 1650. É exatamente o momento que Molière produzia essas obras. Né? E Molière coloca a expressão cartesiana. E ele diz: Alceste é um homem cheio de predicados, mas é um homem de alma fraca. E a expressão alma fraca é a expressão cartesiana por excelência. E o que significa ter a alma fraca? A incapacidade de dominar as próprias pulsões pela razão. Eu, infelizmente, conheço muita gente de alma mais forte do que eu gostaria. Quase que todas as mulheres por quem eu me interessei têm uma capacidade muito maior do que a minha de controlar as pulsões pela razão. Alceste é assim, um pouco como eu, um apaixonado. E como todo apaixonado, um coió. Na mão da primeira tirana por quem tiver se apaixonado.
A leitura... É só para você entender. O complemento da reflexão sobre a dignidade moral como controle das pulsões e a desconfiança da paixão, você também pode ir buscar nos epicuristas, em especial Lucrécio. Não se apaixone, porque a paixão é a grande desgraça da vida. Esta é a mensagem que Celimene endereça a Alceste. Você é tão cheio de princípios, tão verdadeiro, tão autêntico, mas na minha mão você é um bosta. Eis aí os ensinamentos de Le Misanthrope. E eu recomendaria que você levasse para casa Le Misanthrope, colocasse à sua esquerda e a natureza das coisas de Lucrécio à sua direita, e um pouco mais adiante as paixões da alma de Descartes. E lendo os três ao mesmo tempo, sem estrabismo, você certamente conseguiria costurar ideias e perceber do quanto a literatura se serviu das ideias filosóficas para construir suas tramas e passar suas mensagens de moralidade. Desculpe pelo atraso. Semana que vem tem mais. Até a próxima. Deu para ele, viu? Obrigada. E aí, cara? Ai, Fechadíssimo. Valeu, cara. Ai, que delícia.